Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o universo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, Game Designer da Monomith Studios. Estou aqui com o meu amor, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Antes de começar a gravar, eu falei, John, eu quero ser chamado de meu amor. Aí ele tá seguindo a regra aqui. Eu falei que eu ia falar isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Johnzeira, aquele quote que as pessoas falam, né? Hum. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar porra nenhuma na sua vida. Sim, sim. Você vai jogar agora, você está sempre trabalhando. É uma boa desculpa também para você dizer, não estou jogando, estou trabalhando. É uma boa desculpa. Mas você não se diverte tanto mais. Eu gosto de uma frase também que é praticamente essa, que é trabalhe com o que você ama e trabalhe 100% do tempo, né? Exatamente. Total, total. E, bom, é isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar basicamente da experiência dos designers quando eles jogam, né? Sobre a análise de benchmark, sobre como é a visão que a gente sempre começa, né? Será que você joga com o olhar de game designer? E por isso trouxemos uma banca de incríveis game designers, nossos amigos, para trocar essa ideia e trocar essas experiências de como é que é a experiência deles nesse universo de análise, nesse universo de quando eu ligo meu PlayStation, né? O que acontece? Eu consigo desligar a mente do game designer para o jogador? Bom, essa e várias outras perguntas que a gente vai ter aqui vão ser respondidas por alguns dos nossos convidados, como eu falei, e a primeira delas é a nossa amiga Julie Correia. E aí, Julie, tudo bom? Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não foi essa ordem que o Pedro falou, mas é a mesma coisa. Bom, eu sou a Julie Correia, trabalho de game designer na Taps Games. Daqui a pouquinho eu completo já 2 anos na Taps. Boa, que legal. E eu sou do Rio de Janeiro. Massa, massa. Julie, obrigado pela presença. Vamos lá. Bom, e nosso outro convidado é o nosso querido Gabriel Onibene. E aí, Gabs, tudo bom? Saudações, madames e madamas, como é que vocês estão? Eu sou Gabriel Onibene, Gabriel Pelucci, eu acho que vocês conseguem me encontrar das duas formas aí nas redes. Eu sou game designer, atualmente trabalhando na Lumen. É isso aí, vamos falar um pouco sobre como jogar um jogo pode ser um trabalho e não é tudo isso que você imagina. É o sonho da criança, né? Caraca, eu quero trabalhar com jogos, né? Quero jogar o dia inteiro. É o sonho da criança. Eu acho que ele tá errando. Vai virar streamer. Não sei nem se o streamer se diverte tanto mais depois de fazer mil. Isso, vai ser pro player. Exato. Vai lá ficar se matando jogando Valorant. Talvez, coitado dos meninos lá, mas. Bom, vamos nessa, né? Vamos olhar para o universo de design, de game design e essa experiência deles. Então, eu queria, primeiramente, ouvir de vocês, né? Sobre como é que é. Vamos lá. Eu queria um resumão de vocês com o jogar de vocês. Vocês andam jogando bastante. Vocês, hoje em dia, como game designer, a Julie falou que já está na Teps há bastante tempo, já trabalhava em outras empresas. Gabiru, te conheço, já está trabalhando na indústria há muito tempo. Hoje em dia, vocês ainda jogam bastante. Como é que é a experiência de vocês com o jogar? Bom, felizmente eu ainda encontro tempo para jogar. Meus pais falam que eu sou maluca porque eu passo 8 horas trabalhando no computador e aí depois eu vou jogar no computador, então, tipo, a minha vista ainda tá ok. Eu já uso óculos, né? Já tenho miopia, já tenho astigmatismo, mas pelo menos eu ainda consigo encontrar um momento de diversão ali, encontrar pessoas, jogar junto, então pelo menos tá dando para jogar assim por diversão, apesar do cérebro de game designer não descansar um segundo sequer, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que essa é a Perfeito. parte difícil, mas pelo menos tá dando pra jogar umas coisinhas assim, por opção própria, né? Não só por estudo. Uhum, uhum. Olha, eu tenho uma experiência muito parecida, viu? De falar que essa sensação, né? A gente é teimoso. É muito difícil, porque é aquele negócio, você para de jogar, né? Para de fazer o seu trabalho e você continua exatamente no mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, jogando os jogos que você tem que jogar. Total. Então, atualmente, na verdade, eu tenho até feito um esforço ativo para sair do computador e jogar, sei lá, em outro lugar, ou PlayStation, ou celular, para conseguir realmente se desvencilhar um pouco disso. Mas é um esforço ativo. É um esforço ativo. Uhum, uhum. E você, Pietro, como é que é você? Você aí, velhaco da indústria, tá jogando bastante, ainda joga os PlayStation da vida, ou tá indo mais pro celular? Como é que é hoje o Pietro Gamer? Eu queria primeiro começar
que ele me chama de meu amor, depois me chama de veiaco. Então, Porra, a gente tem intimidade, pô. é esse o tipo de relação que eu estou vivendo, pessoal. É um morde a sopra, né, bicho? Mas, cara, é muito engraçado isso, porque eu me divirto muito. Na verdade, até antes de começar a gravar esse episódio, eu estava ali sentado na frente do PlayStation jogando. No meu dia a dia, eu tenho até jogado o Pokémon Go. Não sei quando esse episódio sair, se eu ainda vou estar jogando. Mas eu me divirto, sim, mas é como os meninos falaram, assim, não importa o que eu esteja jogando, eu sempre vou estar naquele lugar de, pô, isso daqui, por que essa decisão foi tomada? E Uhum. depois que eu tenho muitos amigos desenvolvedores, né? Eu também começo a reparar na tecnologia que aquilo foi utilizado. Depois que um deles me chamou a atenção há muito tempo atrás, no jogo do Ninja do Metal Gear, eu não lembro o nome do jogo agora. É o É, Metal Gear Rising. É o isso. Revengeance. Rising Revenge, Isso, os nomes. isso aí. Eu lembro muito de Revengeance, porque é um termo horroroso, né? Nossa senhora. Bota Revengeance em tudo, né? Exato, amo. Mas, bem, eu lembro que ele me chamou a atenção como era a melancia estava sendo cortada e como aquilo era incrível. Então também começo a reparar nisso daí. E às vezes você está vendo, jogando, você fala, pô, eu entendi por que essa decisão, mas eu não tomaria a mesma. Então, apesar de estar me divertindo, você está sempre absorvendo aquilo, né? O que é bom, de certa forma, porque eu acho que isso é importante para você criar referenciais futuros, né? Se você só joga e deixa tudo passar, você também não cria esses referenciais para você. Pode crer. E aí eu já trago até uma pergunta e eu começo perguntando para você, John, na verdade. Qual é a diferença para você de jogar como diversão e jogar como olhando por referências? Cara, legal, boa pergunta. Eu acho que eu vou dizer para você que eu não ativamente, quando eu estou jogando, eu estou procurando referências. Mas eu acho que no meu banco de dados mental aqui, eu gravo muitas dessas coisas, né? Você falou do Metal Gear da espadinha, eu sei que é o Rising, sabe? E eu já pensei também na mesmo trailer da melancia sendo cortada, né? Eu acho que esses tipos de coisa ficam na minha cabeça, sabe? Mesmo podendo ser só realmente cultural, pode-se dizer, mas também como referência de game designer, né? E isso não só para os jogos que eu falei, os AAAs, os grandão, quando eu tô jogando, basicamente, né? Mas todo jogo mobile que eu jogo, que tem um pouco mais de fit com jogos que eu trabalho, isso também guarda na minha cabeça. E eu sempre fico de olho para ver o que eles estão fazendo de diferente. E eu sou o rei de tirar print, né? Então, toda coisa louca, diferente, que eu acho que, porra, isso aqui é interessante, eu vou lá e tiro um print screen no celular ou tiro uma foto com o controle do videogame. Então, existe essa diferença, mas ela é bem fina para mim, sabe? Eu acho que com mais distante do jogo que eu tô jogando agora é do jogo que eu trabalho, é mais distante a minha vontade e a minha percepção geral. Mas ainda assim, sempre eu tô de olho. Assim como a Julie falou, né? É difícil desvincular as coisas e tal. É difícil para mim, assim. Eu acho que eu não consigo fazer uma distinção tão grande, principalmente das coisas que eu me importo mais, né? Level design, core loop, sistemas, que são assuntos que eu me importo muito de game design, eu tô sempre prestando atenção, sabe? Tentando entender a coisa legal que ele fez, como é que ele solucionou esse problema de balanceamento, digamos assim, e quando eu vejo e eu entendo as entrelinhas, eu falo, porra, que interessante. E aí eu guardo nesse banco de dados mental meu aqui. E vocês, como é que é a experiência de vocês jogando, né? E essa visão de jogador com o game designer? Como vocês desvinculam? Como é que é o trabalho? Cara, tenho que dizer que é um trabalho meio. É que nem eu falei anteriormente, um esforço ativo, assim, para eu conseguir desvincular. Quando eu tô Uhum. no meu momento de descontração, que eu quero só me divertir e tal, eu tenho alguns jogos específicos que eu me dedico, e aí eu gosto de, cara, quero entrar para jogar o Legends of Runeterra, alguma coisa assim. Um pouco é do fato de que você falou, que é um jogo muito diferente do jogo que eu trabalho, então fica um pouco mais fácil, mas ainda assim eu vejo sei lá, eu vejo uma oportunidade de monetização, eu falo, putz, eu poderia monetizar dessa forma, ou então eu poderia adicionar esse tipo de coisa, Total. sabe? Nem é o mesmo jogo, nem é o Uhum, mesmo uhum. tipo de jogo, tá? Aliás, passa bastante longe do jogo que eu tô trabalhando atualmente,
mas mesmo assim é um negócio que eu fico, putz, e se eu fizesse alguma coisa do gênero, eu acabo anotando, sempre tem um bloquinho de nota do game designer do lado, né? O meu Keep aqui é gigante, o Keep do Google de anotação. Tá maluco. E você, Julie? É um momento que você para de ter raiva das coisas que estão acontecendo. Tipo, nossa, por que que eu vou ter que pagar por isso? E você fala, caraca, é um ótimo momento para botar uma monetização aqui, né? Você quer começar a Sim. imitar aquilo, né? Você quer aprender com aquilo. Eu acho que começar aí a misturar o cérebro de jogador com o cérebro de game designer, né? Uma coisa engraçada que eu faço, assim, toda semana, porque agora eu não estou trabalhando com um projeto fixo, eu trabalho com vários projetos por semana. Caraca. Então, o que acontece é, eu tenho que jogar pelo menos uns 10 jogos diferentes a cada semana. E aí é só começa a misturar uma coisa com a outra, começa a trabalhar com aquilo, né? E tem momentos que, tipo, você joga durante o dia aquele jogo, e quando você vai passar para o próximo projeto, você gostou daquele jogo. E aí tem um movimento Uhum. inverso, né? Em vez de você estar mais querendo analisar aquele jogo, você está querendo curtir. Então você começa a tentar deixar de lado aquelas coisinhas que você estava anotando a cada segundo, e aquilo começa a se tornar um pouco mais divertido, né? Então tem os dois lados, né? Tem um lado de você começar a jogar uma coisa por diversão e começar a reparar, nossa, olha esse trigger aqui que a pessoa colocou para acontecer isso, e querer que o usuário vá para cá, o usuário vá para lá. E tem também o lado do tipo, tá, eu vou pagar pra esse jogo mesmo, porque eu tô me divertindo com ele, né? Vou fazer o IAP porque eles merecem, né? Legal. Exatamente. Boa. Bom, já que você já falou desse assunto, eu queria continuar falando sobre isso, né? Sobre essa análise que a gente faz, né? A palavra chique do análise de benchmark, que é basicamente jogar outros jogos, jogos de outras empresas, jogos parecidos com o que você está trabalhando, e às vezes não, como a gente comentou, para tentar entender como é que ele funciona, alguma mecânica específica, ou o jogo em geral, né? Como é que é o core loop dele, como é que é os triggers de monetização, e como é que vocês fazem isso? Você, Julie, como é que você acha esses tipos de jogos para trabalhar e fazer essas análises? E como é que é o seu passo a passo de realização de análise? Ó, não posso entregar tudo porque tenho um contratinho assinado, mas pelo menos, Tudo bem, vai até onde você gosta, acho que pode. mas pelo menos eu posso contar um pouquinho assim do processo que é, né? Às vezes a gente começa tendo um jogo como referência, né? Ah, eu quero fazer um jogo, sei lá, de corrida infinita, Infinity Runner. Você vai começar a Uhum. procurar outros Infinity Runners, jogos parecidos, vai botar ali na busca, pode procurar no Google, pode procurar na Google Play, pode procurar na Steam. E aí ele começa a sugerir jogos que sejam parecidos. Às vezes são jogos parecidos por terem mecânicas parecidas, né? Ou então porque os jogadores que compraram, que baixaram aquele jogo, também gostaram dos outros, e aí começa aquela parte dos dados se cruzarem, né? E a loja começar a tentar te vender coisas que você possa se interessar, né? Sim. A própria loja faz esse tracking, né? Isso é verdade mesmo. Exatamente. É tipo você entrar num site, olhar um produto e depois entrar no outro, aí o Google AdSense já pega o produto e mostra também no outro site. Acontece a mesma coisa com jogos, né? Tem muita coisa acontecendo por trás e te leva a tomar aquelas decisões, né? Então, é uma coisa interessante que você começa a pesquisar assim do jeito mais óbvio primeiro, né? Do que você quer fazer, e depois você começa a mergulhar mais por mecânicas, né? Que jogos têm mecânicas parecidas, que jogos fazem isso de uma maneira diferente, que jogo puxa mais para um lado, mais para o outro. E aí você começa a fazer um que a gente chama de deep dive, né? Que você mergulhar um pouquinho mais nos pontos específicos que você quer estudar, seja da monetização, seja da retenção, seja do FTUE, né? Que é a primeira experiência do jogador ali no jogo. Uhum. Então começa a dividir um pouquinho mais, né? Fica uma ramificação como a raiz de uma árvore, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo e explorando mais coisas, né? E dá para infinito, se a gente quiser, né? Mergulha de cabeça, como a gente falou. Se não tiver um tempo, já era. Você vai ficar pesquisando referência para sempre. Precisa ter um time box, não ferrou. Total, total. E vocês aí, como é que vocês fazem? Vocês acham dessa maneira da Julie? Vocês procuram de maneira diferente? Vocês usam alguma ferramenta para achar tipos de jogos? Então, eu ia falar muito disso. Eu uso muito a própria Play Store, né? Mas eu uso também bastante a ideia de que jogos estão no top grossing. Tipo, que jogos estão indo Massa. bem, sabe? Uhum. O porquê que esses jogos estão indo bem nesse caso. E aí é muito esse negócio de você jogar com um propósito, né? Que derrota um pouco a diversão do negócio, beleza? Mas ainda assim você tem o porquê que você está jogando aquilo, né? Às vezes você está procurando alguma coisa sobre uma feature, às vezes você está procurando, como é que essa galera faz LiveOps? Sei lá, é um jogo que não faz sentido ter LiveOps, mas eles fazem. Como é que eles fazem, sabe? Aham. Então, tem muito disso também. Tem muito sobre, como é que eu vou conseguir chegar num ponto aqui que esses caras conseguiram chegar, que esses caras conseguiram ir longe o bastante para ter essa monetização alta do jeito que eles têm, ou não, né? Às vezes você tá jogando um jogo e você percebe que, cara,
Eles poderiam estar fazendo algo melhor nesse ponto aqui. Você descobre até o que as pessoas estão fazendo de errado também. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? No final das contas, que a gente acaba conseguindo chegar. E eu acho que é válido você realizar, assim, com certeza fazer análise do próprio grossing é o super importante, você precisa entender tudo aquilo que está sendo feito, né? Mas a análise, ela precisa ser feita para entender exatamente como o Lobos acabou de comentar, o, não como copiar uma feature, mas entender o porquê. Por que aquela feature funciona, qual é todo o contexto. Então, simplesmente você pegar um jogo e separar uma feature, fazer uma análise fria, é complicado, né? Porque isso não significa muita coisa. Mas quando você realmente entende todo o contexto, faz uma quebra um pouco mais interessante, você consegue, você começa a entender os porquês. Eu acho que isso ajuda você tanto a entender, pô, será que isso é válido para o meu jogo? Vou dar um exemplo de quando eu estava na TEPS, a gente estava discutindo no jogo que eu trabalhava de colocar uma mecânica que é muito comum em jogos hoje, que é essa, tipo, vença uma fase X vezes e você vai ganhar algum bônus. Perfeito. X vezes seguidas, né? Você não pode perder no meio do caminho. E foi pedido isso, e quando, tipo, na minha cabeça aquilo já não fazia muito sentido, mas quando eu fiz a análise dos benchmarks, tipo, o que era pedido, né, o que era o resultado da fase era exatamente muito diferente do que a gente poderia entregar. Então não fazia sentido copiar aquela dinâmica dali. Mas a gente entendeu algumas outras coisas e fez, ó, para o nosso jogo, eu acho que a gente pode trazer essa estratégia daqui, já que é algo que está sendo muito aplicado nos jogos atualmente, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante nesse lugar. E aí eu também, eu acho que já se pergunta sobre ferramentas, né, John? É, eu acho que ferramentas que podem ser utilizadas para análise de benchmark existem algumas, mas é você utilizar. Eu acho que tem a Game Refinery, eu acho que é uma das mais fortes que existem. Sim, Sim. ela faz uma desconstrução das ferramentas, uma desconstrução até que manual desses jogos, o que é bom e ruim, porque eles não acompanham, por exemplo, jogos que não estão no top grossing. Se você pedir, dependendo, por exemplo, eu sei que a TAPS pediu para fazer análise de alguns jogos, eles faziam sim, mas são ferramentas caras, né? Não são ferramentas baratas que você vai ter informações dos outros jogos. Eu acho que tem o Liquid Ingrid, é uma outra ferramenta muito boa, que ela tem uma base de implementação, ela não faz uma análise, ela simplesmente coloca, ó, o John implementou tal coisa. Eu acho que também tem muitos blogs de desconstrução, não só o Desconstruct Transform, mas tem muita gente que faz desconstrução. O YouTube é uma boa ferramenta para análise de benchmark no cenário que você pode analisar alguns jogos, né? Você pode assistir e até ver pessoas jogando, então é uma forma de você entender o que está acontecendo ali. E uma ferramenta para fazer análise de benchmark é o próprio jogar, né? Você ir lá na loja, às vezes você pode ver o que é que está de destaque na loja, porque isso também chama a atenção. Pô, por que a loja deu destaque para esse jogo aqui? Vou dar uma olhadinha ao que é esse jogo. Às vezes pode ser só a parceria da loja com o jogo, mas pode ser que seja um jogo até interessante mesmo. Então tem que pensar nisso daí, né? E aí eu não sei que ferramentas vocês usam. Júlia, qual ferramenta você está usando bastante hoje em dia? Tem uma ferramenta que eu uso há alguns anos, assim. Algumas empresas que eu trabalhei tinham a versão paga dela, mas você também pode usar gratuitamente, que é a AppMagic. Ela é uma ferramenta que ela é amarelinha, né? Ela tem aquele menuzinho amarelo. Sim. Ela é muito útil para você poder saber a relevância do jogo que você está pesquisando, né? E o que quer dizer com relevância, né? Você consegue ter uma ideia da estimativa de ganhos da receita, né? No caso, consegue ter uma estimativa de download. Você consegue comparar pelas tags que tem ali de produto, a tag de match tree, tag de puzzle e coisas do tipo. Você consegue comparar dentre eles qual que está se dando melhor no lugar tal, no país tal. Então você consegue extrair informações assim que são gratuitas, né? De uma maneira mais fácil. Então, se você tiver pesquisando alguma coisa, até comentei com o Pietro assim um tempo atrás, né? A gente estava fazendo seleção para game designer lá na TEPS e muitos citaram aqui o podcast de de Bolsa. Ah, que legal. Então fica a dica para quem estiver ouvindo. Moral, hein? E né? Vamos descobrir depois na próxima entrevista se o pessoal tá ouvindo mesmo, né?
ou vocês estão só falando. Mas é um lugar legal para, por exemplo, você vai fazer um teste de game design para algum lugar, você quer obter informações assim que sejam mais rápidas, usa esse site, sabe? Você consegue comparar os concorrentes, comparar o produto que eles estão te pedindo ali de uma maneira mais fácil, né? Inclusive, eu usei o Appmatic no TEPS para poder entrar na TEPS. Isso foi uma curiosidade, assim, né? Que não podia usar nada da empresa, né? Eu usei a versão gratuita e, bom, tô aí, né? Pô, mandou muito. É isso aí. Provavelmente era isso que eles queriam que você fizesse, né? Vamos ver se ela é esperta o suficiente para ir atrás e achar os dados, né? Digamos. Muito legal. Exatamente. O App Magic também é uma ferramenta que eu gosto muito, porque ele também dá informações de downloads, de receita mensal, sabe? E é muito legal quando, tipo, vamos fazer uma desconstrução maior de um jogo, né? Para a equipe conversar sobre o jogo, né? É um ótimo lugar para você coletar essas informações, e nele mesmo também tem ali no próprio, sei lá, eu tô procurando os competidores do Brawl Stars, né? E aí vem, cara, vai mostrar a listinha de todos os joguinhos mais relevantes que são Bem ranqueado, né? muito bem estruturadinho, eu gosto muito. E ele também por ser grátis, né? Ele é uma mão na roda. Eu gosto também do Sensor Tower. Antigamente eu utilizava mais, hoje em dia acho que ele também tá com uma versão paga e não tem tanta coisa grátis assim, mas ele já foi uma ótima ferramenta de análise. Eles também mostram também quais são os IAPs mais comprados. Isso é uma ótima ferramenta para você entender aonde que os caras estão. Legal, os caras estão fazendo dinheiro, né? Mas aonde, né? Quais são os IAPs, né? É o Season Pass, ou é o pack de gemas no início do jogo, sabe? Essas coisas são bem legais e eu gosto de usar bastante também. Massa. Bom, vamos lá. Bom, vocês comentaram sobre YouTube, né? Você particularmente comentou sobre o YouTube, né, Pietro? Me explica mais, por que você utiliza o YouTube? Qual é a vantagem que você vê do YouTube em relação a, sei lá, jogar o jogo ou realmente pesquisar em outros lugares, né? Por que você utiliza hoje uma ferramenta tipo essa? Eu acho que o YouTube ele apresenta a implementação de uma forma rápida, né? Pô, eu não preciso baixar um jogo, às vezes a implementação tá lá na fase 2000 e, pô, eu não vou conseguir chegar na fase 2000 hoje, eu preciso dessa informação em 5 minutos, né? Então o YouTube tem muito disso, você consegue ter o acesso rápido àquela implementação, por exemplo, jogos AAA, pô, para você jogar o jogo todo, você precisa gastar um tempinho e uma certa grana, né? Será que eu preciso mesmo? Será que vou pegar aquela referência daquela mecânica ali, eu posso botar no YouTube uma fase específica do God of War, entender como foi feito aquele level, fica até voltar e ir para frente, então você não precisa ficar jogando, você consegue até reassistir. Não, pera, deixa eu ver esse espaço não. Interessante o que tá rolando aqui. Então você consegue fazer uma análise dessa forma. Porém, eu acho que você perde um pouco da experiência. Porque você está vendo só a implementação, você não está vendo o todo. E mesmo que você assista, vou assistir aqui no ritmo, vou ver a pessoa jogar por 10 horas, obviamente vai ser muito melhor do que só assistir a feature que você está procurando, mas ainda não vai ser o mesmo que você está jogando, não vai ser as mesmas reações que você tem. Então você vai ver a pessoa seguindo o caminho dela e não o caminho que você faria. O caminho que, na sua mente, você, putz, achei isso daqui um pouco complicado. Você perde um pouco as dinâmicas que vem na sua cabeça. Lobis, você chega a assistir vídeo no YouTube para entender isso? Como é que você utiliza o YouTube como ferramenta? Direto. Ele é mais utilizável, eu sinto, quando a gente está procurando algumas coisas de jogos muito famosos. Então, jogos que têm uma comunidade um pouco maior ficam mais fáceis de você encontrar, mais fáceis de você encontrar com nível de qualidade, etc, etc. E eles são mais extensos, né? Então, você consegue encontrar coisas que tenham mais informação. E nesse momento a gente está buscando quantidade de informação. Mas principalmente quando eu estou numa parte de live ops, quando eu estou precisando saber de um evento, às vezes o evento já passou. Nem se eu quiser jogar esse evento agora, ele não está online. Então, eu não vou conseguir chegar até ele. Ou então, é um evento de clã e eu não engajo o bastante no jogo para ter um clã que é muito relevante. Como é que esse evento de clã, um Clan Wars, funciona nesse evento? Para uma galera de clã que já tá level muito alto, ou um clã que entra todos os dias, né? Coisas do gênero. Então, para mim, tudo isso, o YouTube é imprescindível. Essa informação não existe em nenhum outro lugar de forma tão completa quanto ver a pessoa jogando, entender o porquê que ela tá fazendo aquilo, o quanto que ela tá fazendo aquilo, se ela gastou, se ela não gastou, por que que ela gastou. Tudo isso é muito importante para mim no YouTube, eu sinto. E você, Júlio, nesse processo que você fala que você está analisando 10 jogos por semana, você chega a utilizar o YouTube ou você sempre está analisando realmente os jogos?
Tem jogos que a gente consegue jogar mais rapidinho, né? Que o jogo tem um ciclo mais curto, mas tem jogos até que são muito difíceis. Eu tava até comentando com a Brubs esses dias, né? Que é minha amiga que é game designer, trabalha comigo na TAPS. Ela falou, eu sou muito ruim nesse jogo, eu não consigo avançar, sabe? Era um jogo de ritmo, ele era bem pesado. Ela tinha que chegar no boss, ela falou, eu não consigo, sabe? Tem coisas que são assim, que nem o Pedro falou, vai economizar muito tempo. Tipo, quero chegar na fase 5.000, eu não tenho esse tempo, eu vou conseguir ver no YouTube. E às vezes você consegue até ver um pouco do jogador interagindo com aquele ambiente, né? Então você, é quase como se você fizesse um teste, né? Daquela feature com outro jogador. Então você consegue ter a análise do jogo em si, que você tá vendo, e às vezes você consegue ver a análise do usuário interagindo com aquele sistema que você tá de olho, né? Então tem muito disso, essa versatilidade do YouTube. Tem um outro fator também que é muito interessante, que é a acessibilidade, né? Às vezes, por exemplo, eu quero analisar alguma coisa do Hogwarts Legacy, o jogo é R$ 300, não vai nem rodar no meu PC, o que que eu faço, sabe? Dá uma olhada no YouTube, vai ter um monte de material lá, com certeza. Então, tem esse quê de ajudar também de ser mais acessível para você poder observar mais jogos, observar mais coisas também. Eu acho que esse ponto de acessibilidade, você também traz o ponto, pô, como é que eu vou jogar um jogo de Super Nintendo? Mas que talvez naquela época tenha uma dinâmica muito interessante que hoje, para mim, é muito difícil jogar um jogo de Super Nintendo. Como é que eu vou fazer isso? Pô, no YouTube provavelmente você vai conseguir achar. E como o Lobby falou, né, pô, algumas features elas já não estão mais implementadas, então eu preciso que exista alguma gravação disso para poder analisar. Então acho que isso é um ponto muito bom também, acessibilidade, não só em questão de poder pagar, até o acessibilidade em outro ponto de muitos jogos eles são lançados em alguns países só, né? E a galera que viu nesse país pode ter colocado no YouTube, você pode ver o que está sendo lançado agora pela Supercell naquele jogo que está em soft launch só na Polônia, por exemplo. Eu gosto do YouTube também porque ele também é em alguns vídeos claros, um react do jogador, né? Então você tem um pouco da experiência do jogador jogando, que momento que ele sentiu que foi um momento incrível do jogo, sabe? Um momento de virada, um momento que ele achou que é ruim, bom. Às vezes você consegue pegar esse tipo de informação. Mas o problema também é que, como você mesmo falou, que você não tem o feeling, né? Então, coisas que você está tentando pegar o benchmark de como é que é o feeling do atirar, sei lá, num jogo de tiro, ou o feeling de arrastar o dedo e acertar milimetricamente o chute da bola de um jogo de esporte, sabe? Esse tipo de coisa você não consegue pegar no YouTube, né? Você tem que realmente ter, pode-se dizer, a parte tátil da coisa, né? O feeling entre o controle e a animação, né? Mas, bom, uso também demais, cara. É uma mão na roda, principalmente essas coisas que o Gabiru comentou de coisas que estão só disponíveis a longo prazo, né? O que acontece com o jogador que tem 3.000 troféus num jogo aleatório, sabe? Como é que é a experiência dele, sabe? Como é que é uma sessão de um jogador que está muito avançado. Você consegue pegar de maneira fácil isso dentro do jogo. Muito bom. E aí, Júlio, você que tem analisado bastante jogos na sua semana, né? Eu queria saber, você só analisa os jogos do gênero dos seus concorrentes, basicamente? Se eu estou fazendo um jogo de ritmo, como você citou, eu só devo analisar jogo de ritmo? Ou você acha que vale a pena, por exemplo, analisar um jogo de cozinha ou Vampire Survivor, sei lá? Nossa, a comparação. Bom, eu acho que vale muito a pena você olhar jogos diferentes, assim, de gêneros diferentes, até de plataformas diferentes, né? Você não vai ficar só limitado. Por exemplo, eu tô fazendo um jogo mobile, assim, de celular. Vale a pena eu olhar em jogos de console, vale a pena olhar em jogos de PC, vale a pena olhar outros gêneros também. Até porque às vezes tá todo mundo fazendo aquela mesma coisa e você quer alguma solução diferente, você quer alguma solução melhor, você quer criar alguma coisa, né? Que eu acho que esse é o principal, né? Que é da sua parte da criação, né? De eu quero criar uma ideia a partir disso. Então, a melhor coisa é você se cercar de gêneros diferentes, de jogos diferentes. E às vezes até você fugir um pouquinho do jogo, né? Você procurar em outras mídias, né? Que nem o John tinha falado mais cedo, né? De referências culturais, né? Acabam sendo outros benchmarks que vão acrescentar na experiência do seu jogador, sabe? E você, Lobis, você chega a analisar jogos somente do gênero que você está trabalhando ou jogos de outros gêneros também?
Cara, eu sinto que analisar outros jogos se torna meio imprescindível, principalmente quando a gente tá falando de um mercado. Eu tô muito dentro do mercado free-to-play, né? Então eu acho que é o que eu posso falar com mais experiência. Mas dentro do mercado free-to-play, principalmente, Uhum. analisar jogos que não necessariamente são para o seu nicho, ou que não são exatamente para as pessoas que você tem definido para o seu jogo, eles se tornam importantes por diversos motivos. Eu acho que o motivo que eu mais vejo de todos é o fato de que jogos diferentes pensam de formas diferentes. E às vezes você nem vai pegar nada daquele outro jogo. Às vezes você tá, que nem vocês falaram, né? Tô jogando um jogo de fazendinha e eu tô trabalhando num jogo de ritmo, sabe? São coisas completamente diferentes, elas têm uma intersecção muito baixa, mas o fato de que o jogador que joga esse tipo de jogo vai pensar de uma forma diferente do meu jogador, às vezes me traz um insight que eu poderia não ter se eu tivesse só jogando jogos do meu tipo. Tá? Total. E você, John, você só tem analisado jogos relativos ao Monomito? Olha, na verdade não, né? Como eu até comentei, bom, vocês já até explicaram até um pouco dos motivos, né? Mas tem muitas features que são a mesma feature, mas são feitas de maneiras totalmente diferentes em cada jogo, né? O exemplo clássico do Season Pass, né? Que hoje em dia, cara, se você pegar o Top Grossing ali, praticamente todos os jogos têm um Season Pass, mas cada um faz de um jeito diferente. E aí, qual é o jeito que você acha que você tem que desenvolver? Não sei se precisa ser necessariamente exatamente igual ao jeito que os benchmarks diretos do seu jogo são feitos, sabe? Por isso que eu tento atirar para todos os lados. Eu dou uma olhada no geral como é que é feito, sabe? Quais são todas as propostas possíveis de implementações. Claro que eu não vou ver todas as propostas possíveis, porque é infinita a quantidade de jogos, né? Mas analisar, como o Gabriel falou, o top grossing para ver como é que eles fazem, ou jogos realmente que como é que esse cara encaixou um Season Pass num jogo de fazendinha, né? Que a gente falou. Porra, pode ser que ele fez uma implementação que é diferente do básico, da timeline de prêmiozinho, sabe? Vamos ver, talvez o que seja melhor para o meu jogo. Talvez o que é melhor para o meu jogo é um amálgama de 2 ou 3 dessas ideias juntas, sabe? Ah, tem a timeline de prêmios, mas a gente desbloqueia ela de uma maneira diferente e o jogador consegue acesso a ela de uma terceira maneira totalmente maluca, sabe? Talvez possa ser isso que seja feito, sabe? Então, como todo mundo está explicando, né? No resumo vale a pena assim você analisar olhar além do básico, né? Olhar além do benchmark direto. Mas, claro, sempre dá uma analisada tendo um foco, né? Eu não vou analisar um benchmark, principalmente quando eu tô querendo, sei lá, fazer uma proposta de feature para um jogo que basicamente não tem a feature, né? Como é que eu vou fazer uma análise da parte social de um jogo que não tem social? Aí não faz sentido, né? Então eu primeiro faço um estudo para entender quais jogos têm social, sabe? O que eles estão fazendo de novo de social, sabe? O que é possível fazer de social? E aí eu mergulho nessas opções. E aí dá sim para você abrir, né? Porque hoje em dia, principalmente no mercado mobile, tem muita opção e tem gente implementando de tudo, assim, sabe? Desde Genshin Impact, que é um bagulho super complexo, até um clicker básico, tem ferramentas que são paralelas, assim, pode-se dizer, né? O social é um exemplo. O Lobis falou, né? Tipo, você olhar a implementação que outros jogos fazem, mesmo não sendo da persona do seu jogo, e uma coisa que eu acho que eu vejo muito na indústria mobile, principalmente, é essa adaptação de como coisas de jogos mid-core ou hardcore têm sido transformados para o casual. Porque é exatamente isso, pô, isso não faz parte da minha persona. Se eu colocar essa mecânica aqui para minha persona, vai cagar tudo. Mas, como dinâmica, isso é interessante. Você entendendo a dinâmica, entendendo o que está sendo proposto ali, você consegue transportar para a sua persona, seja simplificando, seja adicionando camadas. Perfeito. E uma coisa que também é feita, por exemplo, nos jogos AAA, que tem acontecido muito hoje em dia, são as pessoas adicionando coisas de mobile. Tipo, Season Sim. Pass é uma coisa que está sendo adicionada e, pô, isso não era uma coisa do AAA. Está sendo adicionado. Microtransação, né? Que é uma parada que hoje em Exatamente. dia agora todo grande jogo tá tendo, né? Exatamente. Então, como você analisar coisas não só do seu gênero, mas até de escalas diferentes, né? A gente tá falando mobile e AAA são importantes nesse cenário. E eles, é claro, né? A gente sempre tem essa visão que o AAA é uns cara muito fodão, mas dá para você ver nos últimos 5 anos o quanto que eles estão também
eu não diria roubando, né? Também fazendo benchmark em cima dos jogos de sucesso mobile, né? Muito legal. Legal, gente. Estamos lá maravilhosamente testando os nossos joguinhos, pegando os benchmarks, tirando os nossos prints para fazer referências, para depois gerar essas propostas. Mas eu tô jogando um jogo e o jogo não é muito bom, não. O jogo não é legal. Realmente, nada que eu tô jogando tá, de certo modo, me agregando ali, né? Ou, principalmente, você não tá gostando, geral, do jogo, né? Diferente da Julie, que se apaixona pelos jogos que ela tá testando, a gente odeia. Puta, tô odiando isso aqui, eu não quero fazer outra sessão. Como é que vocês fazem? Vocês engolem e falam, não, eu preciso ainda continuar para ver se esse jogo tem mais a me oferecer, ou sei lá, você tem um time box, como a gente comentou, de até onde eu testo esse jogo. Como é que é para vocês essa experiência, sabe? Puta, eu não gostei, e agora? Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer quando você for analisar o benchmark é traçar seu objetivo, né? Pensar o que você está buscando naquele jogo. Porque às vezes você está buscando uma coisa que você não deve fazer, sabe? Tipo, eu quero um exemplo ruim, um exemplo de como eu não vou, para onde eu não vou seguir. E às vezes jogar aquele jogo você vai aprender isso, né? Uhum. Então, é uma coisa interessante, né? E ao mesmo tempo, se você quer aprender sobre uma coisa e aquela coisa é completamente diferente, não tá te servindo pra nada, que nem você falou, vale a pena você deixar ele de lado, né? Se tiver dentro daquele time box, por exemplo, né? Uma coisa que a gente fez lá na TEPS, a gente criou um negócio chamado jogatina, que aí por 2 semanas a gente joga um jogo. Normalmente é um top grossing, e alguns deles são bem ruinzinhos, assim. Você olha pro jogo e você fala, deram sorte, sabe? Como é que ele Porque tá as aqui, mecânicas né? não encaixam muito bem. Sim. Exatamente. Tipo, alguma coisa estourou, viralizou por algum motivo, e a gente tenta investigar esse motivo. Então, um que a gente jogou tem um tempinho, espero não ofender ninguém, assim, mas o nome do jogo é Save the Dodge. Ah, tô ligado. Ele é basicamente um jogo de desenhar, separar o cachorrinho das abelhas. Ele é uma coisa assim muito simples. Não é que o jogo seja ruim, mas o jogo não tem nada demais. E a gente jogou o jogo por 2 semanas pra poder entender. Tipo, a gente não jogava assim direto, né? A gente jogava em intervalinhos, coisas do tipo, pra todo mundo, principalmente os game designers, apesar de ser aberto pra empresa inteira, né? Conversar sobre. No final da semana, assim, sexta-feira, a gente pegava, fazia uma reunião e conversava sobre, né? E esse foi um jogo muito curioso que muita gente começou a jogar e falou, ruim assim, né? O que é interessante? E a gente começou a aprender com aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que tinha gente que não aguentava mais, falando, pelo amor de Deus, quero mudar de jogo. Quando acabava o time box de 2 semanas, a gente ia para um próximo, né? Então, tinha bem o que a gente queria descobrir com aquilo, né? E principalmente fazer todo mundo, né? Jogar jogos diferentes, né? Muito massa. Né, só que eu queria pegar um segue aqui, porque eu acho que faz todo sentido esse rolê de quando você está jogando em grupo, né? Você ainda eu não digo se força, mas você tenta chegar em algum lugar, né? No final das contas. Você tenta chegar em algum momento em que você consegue abraçar alguma coisa daquele jogo, ou pelo menos entender o que não deu certo, né? Eu sinto que Total, o total. conhecimento do que não deu certo, às vezes, também é muito valioso pra gente. E a gente acaba deixando de lado, né? Mas, cara, saber o que não funciona pode ser tão importante para você quanto saber o que funciona, no final das contas. E você, Pedro, como é que você faz? Você larga mesmo ou você aguenta? Cara, eu acho que é importante você jogar o jogo ruim, né? É importante para você entender, pô, por que que isso não deu, por que esse jogo não deu certo? O que é que não tá dando certo aqui? E às vezes você vai jogar um jogo que você está considerando ruim, mas aquele jogo funciona muito bem para aquele público-alvo. Então, por que ele funciona bem para aquele público-alvo também? Eu acho que você se ver um jogo ruim, você não deveria simplesmente aceitar que, é ruim, não vou usar como benchmark. Muito mais no cenário de, pô, talvez ele seja ruim para mim, e se ele for ruim em geral, sei lá, um jogo realmente que não é interessante, o que é que falha aqui? No exercício de eu, como game designer, o que eu melhoraria? Porque isso também é um ensinamento para você não errar. Você consegue, na sua vez de fazer algo parecido, você vai entender, pô, essa daqui não é uma experiência interessante. Então já é algo que eu não vou evitar, eu vou evitar isso daqui, eu vi naquele jogo, não funcionou muito bem. Então você ainda assim está criando aquela referência na sua cabeça, né? Só que é uma referência de o que não fazer. Que não necessariamente significa, pô, é porque o jogo é ruim. Às vezes o jogo é bom,
mas ele não investiu em marketing o suficiente, por isso ele não está entre os top grossings, sabe? Tipo, já vi muita gente falando, pô, esse jogo é muito legal, e ninguém nunca ouviu falar desse jogo simplesmente porque aquele jogo não tá nos top grossings, e aí vai ser impossível você ouvir falar daquele jogo. Então, eu acho que é muito por esse cenário. Não assuma que um jogo é ruim e pare de jogar, né? Jogue, entenda por que ele é ruim. Se você considera que tem uma má implementação, pense com o que você melhoraria. Eu acho que isso é até um exercício muito melhor do que você simplesmente olhar e dizer, ah, isso é bom por causa disso, mas o que é que você melhoraria para aquilo trazer algum resultado? E talvez não seja só ruim, ele só não tem o alcance certo, talvez não sejam as pessoas certas jogando, né? Bom, eu queria trazer também um outro papo com vocês aqui, porque é uma coisa que até eu sofri quando estava no comecinho desenvolvendo meus jogos, e muito também falando de benchmarking, né? Que é sobre aquele sentimento, até um pouco de ego, né? Do cara, mano, eu não quero copiar, né? Eu não quero olhar para outros benchmarks, porque eu não quero fazer uma coisa muito parecida com os outros jogos, né? Eu quero ter na minha cabeça as minhas ideias, eu quero bolar as minhas coisas. E se eu tiver olhando o que outras pessoas estão fazendo, primeiro que eles vão manchar a minha imaginação e também eu vou estar copiando, né? E claro, a gente sabe, né? Em desenvolvimento, em arte, tem até a famosa frase que nada se cria, né? Tudo se copia. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Qual é o sentimento de vocês em relação a isso, a análise e a cópia de algo que está sendo feito, né? Como a gente comentou, uma feature específica. Como é que vocês abordam isso, né? Vocês realmente falam, porra, isso aqui funciona e vamos utilizar, olha do meu jeito. Vocês têm alguma visão, pode-se dizer, filosófica em cima dessa, entre aspas, roubo de feature? Como é que vocês pensam em relação a isso? Cara, eu acho que não tem problema copiar, assim, tem problemas legais que podem ter. Você não pode registrar, patentear uma mecânica porque está num conceito teórico, né? Mas algumas coisas você pode patentear sim. Então, copiar 100% eu acho meio complicado, mas eu também acho ruim copiar 100% se for simplesmente arrancar e botar no seu jogo, porque é o que eu já falei, né? Você fazer isso vai ser, tipo, realmente aquilo funciona, mas, tipo, eu acho que existem ótimas implementações que são, hoje em dia, coisas que todos os jogos têm. Battle Pass, sei lá, você tá vendo sobre microtransação, né, quando começou. Então, são coisas que faz sentido. Pô, se tá funcionando, por que não eu fazer a minha versão do meu jogo? Eu acho que isso não diminui ninguém, não torna você um game designer pior por causa disso, muito pelo contrário. É mais pelo cenário de, tipo, o que o mercado está oferecendo naquele momento e o que você pode extrair daquilo que está sendo exibido. Eu acho que é esse lugar, mas eu queria ouvir o Lobis falando sobre isso também. Eu concordo 100%. Não só o fato de que muitas das vezes que você vai chegar para copiar, não é interessante você copiar por copiar, como você disse, né? Mas sim você entender, cara, por que que a pessoa fez isso? Qual que foi o processo? Isso aqui poderia ter sido feito de outro jeito? Se sim, como eu faria, sabe? Porque eu sinto que a gente está no momento da indústria onde muitas das coisas que poderiam ser feitas meio que já foram feitas, né? Sempre existe um momento em que algo muito disruptivo aparece, isso existe, não tem jeito, e vai existir por bastante tempo. Então, as suas ideias únicas não são ruins, né? É muito importante você saber disso também. Mas não é porque outras pessoas não estão fazendo que isso é necessariamente ruim. E você fazer algo que já está em voga, né, que a galera está fazendo, tem um motivo do porquê aquilo ali existe, tem um motivo do porquê que aquilo ali pode ser interessante para seus jogadores. Então, pega aquilo, entende o porquê que aquilo está sendo feito e principalmente como que aquilo consegue se encaixar do seu jogo da forma melhor. Acho que uma coisa também que a gente acaba analisando com essa questão de se inspirar em outras mecânicas que já foram feitas, outros sistemas que já foram feitos, é sobre análise de riscos, né? Ela expande um pouquinho além do que tem o trabalho do game designer, né? Vai mais para o lado de business intelligence, pesquisa e etc., assim, de mercado em si, mas faz parte do nosso dia a dia também, porque a gente está tentando fazer um jogo que seja um sucesso, que o jogador goste, que a gente fique satisfeito, né, com o que a gente está fazendo. E a partir do momento que você se inspira em outras mecânicas, você está usando uma coisa que já é validada, se você fez a sua pesquisa direitinho, né, se você fez seu dever de casa,
e você consegue correr riscos em outras partes, né? Inovar em outras partes Total. do seu jogo. Então, Uhum. acaba sendo mais vantagem, né, você fazer isso do que você criar uma coisa nova completamente do zero. Tem coisas que vão dar certo? Com certeza. Tanto é que a gente consegue ver coisa nova aí todo dia. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar colocando em risco uma ideia que é muito boa e talvez você esteja reinventando a roda, sabe? Sendo que a roda funciona bem. A gente, quando teve um papo com os meninos no começo do ano, né? A gente falou com o Gil, a gente falou com o pessoal até da Spaceship, né? Sobre estudo de mercado, e eles comentaram, cara, muito do que os top grossing faz, né? O número mágico é 80% você faz parecido e 20% você tenta inovar, sabe? É o suficiente para você já entregar pelo menos um jogo diferente o suficiente, com um público diferente, mas ainda assim tem um pouco mais de segurança, que é o que você comentou, né? Uma análise de risco menos perigosa, né? Se eu fazer uma parada muito disruptiva, eu tenho menos certeza que eu vou saber quem que é o público-alvo e se eu vou acertar e conseguir fazer o jogo fazer sucesso, né? E queimar uma ideia boa, né? Por uma execução ruim, às vezes, né? Exato, exato, exato. Você falando também, Pedro, sobre essa ideia da cópia de mecânicas e tal, bom, sobre o papo aqui, me lembrou muito da história que é o contraponto disso tudo, né? Em meados de 2014, não sei se vocês lembram, mas tinha um jogo que foi lançado pela Warner Bros., que é o Middle-earth Shadow of Mordor, que basicamente era uma pequena cópia ali de Assassin's Creed, com algumas mecânicas de stealth, e ele tinha uma mecânica muito inovadora e muito interessante, que é uma mecânica que eles chamavam de torre. Não, eu acho que era Nemesis System, né? Acho que se você pesquisar bastante, e claro, jogar o jogo, você vai ver. Que é um sistema interessante onde que você encontrava inimigos que eram tipo generais durante a partida ali na sua exploração no seu mundo aberto, e se o cara te matasse, ele ficava mais forte. Então você encontrava ele de novo cada vez mais forte, ele te zoava, né? E tinha todo um sistema de hierarquia de NPCs que te ajudavam. E o que rolou? Na época, a Warner Brothers, ela patenteou essa mecânica. Então, não existe outros jogos que podem utilizar a mecânica exatamente igual ao Nemesis System, porque é uma mecânica patenteada. E na época foi um grande burburinho, né? Porque a galera falou, cara, você basicamente está privatizando um modo de fazer, sabe? Privatizando um modo de fazer uma proposta de jogo, sabe? Bem interessante pensar desse lado, né? Que existe a possibilidade até de empresas grandes, principalmente que esse cacife, consiga fazer essas coisas, né? E o que seria, sei lá, do mundo mobile hoje se o Fortnite ou o Tibia tivesse patenteado o Season Pass, sabe? Eu acho que é uma questão até, novamente, filosófica, né? De como que a gente vai pensar nisso. Eu acho que a gente falou aqui de analisar os concorrentes, né, analisar as features, mas a minha pergunta é, por que eu devo analisar as métricas dos concorrentes? Então, estou analisando ali a feature, entendendo como funciona, o porquê não, mas por que eu, como game designer, tenho que olhar para métricas, para números? Julie, por quê? Porque sim. Brincadeira. Não, mas falando sério, você tem que olhar para métricas para poder saber o quanto aquilo vai ser importante para você, né? O quanto que aquilo ali vai ser válido para você utilizar dentro do seu jogo, né? Por exemplo, a gente estava falando mais cedo do Royal Match, né? O Royal Match acaba fazendo muitos eventos dentro do jogo. E aí, se você for olhar as métricas do Royal Match no momento que tem um evento ativo e o momento que não tem, você consegue ver isso até, por exemplo, o momento que tem um evento ativo dentro do jogo, obviamente, né? Na loja aparece aquele cardzinho de evento, né? E se você tiver alguma ferramenta que consiga ver essas métricas, né, de retenção, a métrica de monetização, né, de quanto que tá dando de receita, etc., você consegue ver um aumento e você fala, poxa, isso daqui seria uma coisa interessante para poder fazer no meu jogo. Ou então você tiver uma ideia, eu quero fazer um evento comemorativo, por exemplo, de Halloween, aqui no Brasil. Pode funcionar? Pode. Mas também pode não funcionar, porque às vezes as pessoas não estão tão interessadas no Halloween, por não ser uma coisa tão cultural daqui. Então, você analisando essas métricas, você consegue ter uma noção do que vale a pena você investir dentro do seu jogo, né? Então, a ideia é realmente, que nem a gente falou o episódio inteiro, né? É aprender com o outro para você não fazer errado, né? Eu acho que principalmente tem alguns pontos, né? Porque uma análise de métrica pode chegar em muitos lugares diferentes, mas eu sinto que, pelo menos do meu lado, eu analiso as minhas métricas para entender o que eu posso melhorar, e eu analiso as métricas dos concorrentes para, entender como melhorar isso.
Tipo, será que tem alguém que faz uma coisa melhor, então eu devo ir mais pro lado desse jogo ou desse outro jogo, e entender também até onde eu posso chegar. Às vezes eu acho que a minha métrica de retenção, por exemplo, é uma métrica baixa, e eu vou ver contra os meus concorrentes, e os meus concorrentes têm uma métrica de retenção mais baixa do que a minha. Às vezes eu estou olhando para uma métrica de, sei lá, monetização por evento, para saber que se o meu evento foi mal, e na verdade o meu evento foi muito bem naquela época que ele passou. Então, tudo isso, entender como o seu jogo se passa com seus concorrentes é uma parte importantíssima disso. E eu acho que só tem um jeito de fazer, que é entendendo os outros jogos, jogando esses outros jogos e entendendo também como eles vão, né? Se eles estão indo bem, se eles estão indo mal, como chegar até lá. Bom, gente, acho que uma das últimas perguntinhas que a gente tem, né? Eu queria voltar pro tópico inicial, né? Quando vocês estão lá abrindo o seu joguinho ali para jogar, puta, tarde da noite, vou abrir aqui um joguinho para jogar mais leve e tal. Como é que é a cabeça de vocês em relação a isso? Vocês consideram que sei lá, ligar o PlayStation ou jogar algum jogo que realmente não é muito parecido com o jogo que você tá trabalhando, ele também é considerado um momento de estudo, ou isso não entra na cabeça de vocês? Vocês acham que realmente vocês conseguem separar bem isso? Como é que é o momento, sabe? Sentei para jogar, tô trabalhando ou não tô trabalhando? Cara, eu acho que... Não, eu não considero que eu estou trabalhando, a não ser que eu realmente esteja sentado para analisar um benchmark, assim. Então, ali eu considero como trabalho até mesmo para eu não me distrair, né? Então, eu entro num estado diferente. Mas, como eu falei, antes de começar a gravar aqui, eu estava jogando e estava me divertindo. E várias vezes, eu quero voltar para jogar aquele jogo. Tem jogos que, obviamente, marcam um momento que, pô, quero jogar. E, às vezes, também você também só não quer, porque aquele jogo não está sendo interessante para você nem como estudo, nem como um jogo divertido. Então, eu acho que é esse lugar de o que é que... Tipo, se eu quero me divertir, eu acho que é possível. Só que vai acontecer que em algum momento você vai estar aprendendo, sim. Mas não necessariamente o tempo todo. Eu acho que, sim, você vai estar sempre analisando algo, estudando, mas não vai ser o tempo todo. Mas aí, por exemplo, a Julie, ela joga 10 jogos por semana, mais ou menos. Julie, você tem um momento de estudo, um momento de diversão. Como é que você separa isso jogando essa quantidade toda de jogos? É que nem você falou, né? Tem um momento que você consegue desligar, né? Se eu tô estudando para poder. Se eu tô jogando para poder estudar, se eu tô estudando para estudar, é ótimo. Se eu tô jogando para poder estudar, eu vou fazer isso, né? Então, que nem o Pedro falou, vou me concentrar nisso, eu vou poder jogar anotando, vou jogar tirando um monte de screenshot da tela, meu celular fica entupido de screenshot o tempo inteiro, assim. Não, o meu também. Eu não tenho espaço nem pra vou tirar foto, não tem espaço, porque tem um monte de screenshot de jogo. A vida é difícil, né? Fazer pasta separado, né? Né? Total. Armazenamento na nuvem comecei a usar por causa disso, por causa de screenshot de jogo. Mas tem alguns momentos que você consegue até separar um pouco mais, né? Que é aquele momentinho, né? Que a gente comentou que ia jogar no final do dia, né? E uma situação engraçada que aconteceu assim recentemente é que a Blizzard enviou um e-mail pra mim pra poder fazer pesquisa sobre Overwatch 2. E aí uma coisa interessante foi, tipo, o momento de eu tentar desligar o cérebro game designer e ficar oferecendo um monte de solução pra Blizzard, que provavelmente ela já sabe, e tentar responder como usuária, né? Por que que eu preferia Overwatch 1 e não Overwatch 2, né? Ah, total. Porque você começa a comparar as coisas. Você pensa, nossa, eu jogo também, por exemplo, Fortnite. Eu sei como é que o Battle Pass funciona lá e sei como é que funciona muito bem. Tipo, eu já gastei dinheiro no Fortnite. E aí você tenta separar do que. Não, peraí, a Blizzard não quer saber disso. A Blizzard tá me perguntando isso. E aí você começa a se concentrar um pouquinho mais, né? Tem um momento que o game designer dentro de você quer gritar, falar mais alto, mas você consegue ainda dar uma separada, né? Tipo, agora não é o momento de estudar, sabe? Eu tô bastante nessa vibe também. Eu sinto que separar o momento de estudar, vai me deixar estudar mais com mais eficiência, né? Então eu vou estar anotando, vou estar tirando foto. Acho que todo mundo aqui tem esse problema de screenshot, porque age screenshot. Às vezes a gente até se perde no meio do screenshot, tipo, por que que eu tirei foto disso? Acontece direto. E não só isso, né? O momento que eu estou estudando, se eu estiver focando em estudar, eu consigo, no momento que eu estiver descansando, focar em descansar também, sabe?
Porque daí você separa bastante esses momentos e você consegue chegar num balanço aí de vida-trabalho bastante importante. E eu acho que você tocou num ponto que traz a minha última pergunta. E aí a gente vai entrar numa seara delicada, filosófica, mas vou trazer a pergunta que é: eu gostar de jogar, eu ser um ávido gamer, significa que eu tenho uma quantidade boa de referências, portanto, sou um bom game designer? Tipo, é isso que eu deveria associar? Tipo, gosto de jogar, então sou um bom game designer porque eu tenho referências. É ou não é? E aí eu vou começar com você, Gabriel, que começou tocando nesse assunto. Boa. Olha, eu vou ser até um pouco, né, instintivo nesse ponto e falar que não. E eu não digo esse não de forma agressiva nem nada do gênero, mas ser um game designer tem muito além de ter referências. Ter referências é uma das partes importantíssimas de game design. Não dá para você ser um game designer se você não joga, assim como dá para você ser escritor se você não lê, né? É a mesma coisa. Mas ser um game designer precisa de outras skills muito mais importantes do que só ter referência. Ponto disso já existiram muitas vezes que alguns lugares por aí quiseram adicionar ideias diretas de jogadores muito engajados dentro do jogo, e ou não dá certo, ou tá muito fora do que o jogo espera daquilo. Então, é uma parte importante, mas definitivamente só jogar o jogo não vai te fazer um bom game designer. Pode parecer que sim, mas não, definitivamente não. Júlia, qual é a sua opinião sobre isso? Tenho que concordar com o Gabriel, porque realmente uma coisa acaba não sendo inclusiva da outra, né? Se você jogar bastante, não quer dizer que você vá ser um game designer. Eu acho que se você quiser ser um game designer, você vai ter que ir muito além disso, né? No caso, que nem a gente falou, né? De você poder estudar, pescar referências, procurar outras fontes de pesquisa, né? Não é só jogar. Que, por exemplo, todo mundo aqui, até inclusive você que tá ouvindo esse podcast, né? A gente tá procurando outras referências para poder colocar nos nossos produtos, colocar nos nossos jogos, descobrir mecânicas. E também é uma coisa que a gente vê assim muito comum de criança, né? Que é, por exemplo, eu tenho um primo, né, que ele fala: Nossa, eu gosto muito de jogar, eu quero ser desenvolvedor de jogo. Uhum. Pode ser uma vontade, eu entendo isso, mas não necessariamente o fato de você jogar muito que você vai entrar simplesmente no mundo do desenvolvimento de jogos para jogar, né? Que essa é uma coisa também que as pessoas misturam, né? Tipo, não necessariamente trabalhar com jogo é só jogar, né? Eu gosto até de pensar que, na verdade, é uma visão até que a pergunta é o contrário, né? Jogar bastante faz essa bagagem que a gente está comentando, né? Mas eu não preciso ser um bom jogador para ser um bom game designer, sabe? Muitos jogos que eu trabalho eu era péssimo jogando eles, sabe? E eu sinto que você não precisa ser um bom jogador, ou você não precisa nem ser um jogador que gosta desse tipo de jogo para ser o game designer desse jogo, sabe? Porque são realmente, quando a gente olha realmente a profissão, são coisas totalmente separadas, sabe? O que você se importa, o que você pensa, o que você faz, não necessariamente é o que faz o jogador gostar, sabe? Você tem que, claro, saber entender a persona do jogador, mas você não precisa ser essa persona para desenvolver esse tipo de jogo. Então, gostar de jogar, né, e ser um jogador, claro, isso é muito legal. Provavelmente muita gente entrou no mercado de jogos porque gostava de ser o jogador, né? Mas quem vai com esse intuito quebra a cara, né? A gente até teve um papo com os meninos sobre faculdade e eu acho que o Batista, um dos nossos amigos, falou, cara, no começo do curso tinha 80 pessoas, no segundo semestre tinha 20, sabe? Porque realmente são disciplinas e são até coisas diferentes, sabe? Até parece que é igual, mas são tarefas totalmente diferentes, né? Uhum. Eu adiciono essa categoria aí que também tem um fato que muitas pessoas gostam de jogar só a mesma coisa, né? Uhum. Então, pô, eu gosto muito de jogar. E, tipo, eu acho legal que você comentou, né? Que muita gente fala, porque fulano gosta de jogar, vai trabalhar com o jogo. A Júlia comentou isso.
E eu até escuto muita mãe hoje falando, principalmente por causa desse cenário de esportes, não, mas vai trabalhar com jogo, porque só vive jogando. Eu também ouvia isso na minha época, apesar de ter parado aqui. É, mas também isso pode ser um ponto ruim, porque eu já vi pessoas que queriam começar sendo game designer, mas eles só queriam trabalhar com, sei lá, RPG, porque eles só jogavam RPG, então não tem conhecimento algum de outros materiais. E acaba ficando com. Pô, ele pode fazer boas mecânicas de RPG porque conhece, mas ele não diversifica. Então fica com algo que é preso àquele referencial. E não só isso, eu acho que a gente comentou em todo o episódio como jogar, para fazer essa análise como game designer, não é simplesmente jogar. Tem toda uma estratégia por trás disso. Tem toda uma camada. E você só jogar não quer dizer que você está analisando o jogo. Quer dizer que você jogou. Quer dizer que você se divertiu, que a gente tenta fazer no nosso tempo livre. E às vezes a gente tá aquela desligada. Mas você não analisou, pô, aquela mecânica ali de início do Zelda, por que tem aquela forma? Por que o tutorial é daquela forma? O que é que o tutorial estava sendo feito? Você provavelmente só passou por aqueles tutoriais sem se importar muito. E agora você não. Vai ser difícil você recordar desse tutorial aí, né? E eu acho que ainda, além de tudo, nesse cenário, tipo, jogar é a melhor forma de ter referência. Sim, é uma forma de você ter referências de mecânicas. Mas, é uma frase aqui, trago Clarice Lispector. Mentira, não é Clarice Lispector, é Van Gogh. E é de verdade a frase é de Van Gogh. É, ele fala que você tem que viver o que você deseja expressar. Eu acho que a frase é, primeiro você precisa experienciar o que você deseja expressar. É algo dessa forma que é algo que eu acredito muito, assim, pô, em vez de estar só jogando, se tu vai fazer um jogo sobre cozinha, pô, por que tu não tenta entender sobre cozinha? Assiste MasterChef, vai cozinhar, vai numa experiência de cozinhar. Cara, eu tenho um amigo que já passou aqui pelo podcast que ele trabalha com jogo relacionado à Fórmula 1. E recentemente ele esteve assistindo a Fórmula 1. Ele não dirigiu um carro, porque eu acho que é até meio inseguro ele fazer isso. Mas ele teve numa corrida de Fórmula 1. Pô, eu não gosto muito de futebol, mas se eu estiver trabalhando num jogo de futebol, eu vou jogar uma partida, eu vou conversar com pessoas que jogam aquilo. Então, acho muito mais importante você experienciar coisas no mundo. Eu me marca muito como o criador do God of War, ele fala, cara, eu estava lendo um livro sobre a Grécia Antiga e andando de trem e me veio toda a experiência do God of War na cabeça. Não foi jogando um Souls-like, não foi fazendo alguma coisa que veio do God of War, foi vivendo. Então, é isso que eu digo, assim, jogar é importante, mas viver para ser um bom game designer é muito mais. E viver de tudo, assim, obviamente vamos ter limites e regras aqui na vida, né, gente? Mas é muito importante você experienciar mais as coisas do que você simplesmente jogar. Jogar vai trazer referências mecânicas, mas não de experiências e fantasias como um todo. Boa, gente, vamos para nossa última perguntinha, então, aquela clássica do GD de bolso, né? Eu queria ouvir de vocês, primeiramente, algumas dicas de joguinhos que vocês acham que a galera deveria jogar para fazer um benchmark maneiro, ou, claro, tô zoando, né? Só para a galera se divertir, jogos que vocês acharam que são bacanas, ou que passaram alguma experiência que vocês queriam que vocês acham que outras pessoas deveriam também experimentar. Então, dicas de joguinhos legais e, claro, se vocês tiverem também dicas de outros profissionais na indústria de desenvolvimento de jogos ou qualquer área que vocês acham que outras pessoas deveriam seguir para aprender mais. Então, vamos lá. Dicas de joguinhos e dicas de pessoas, se tiver, claro. Yuli, começa por você. E aí, logo eu, brincadeira. Bom, eu vou começar recomendando um jogo que eu tô jogando atualmente, mas aí jogando por diversão, mais ou menos, né? Impossível, mas pelo menos a gente tenta, né? O nome do jogo é Down em Bermuda. No caso, ele é um jogo muito bonitinho de puzzle. Ele tem pra Steam, ele tem pra Switch, ele tem pra mobile. Ele é um jogo pago, mas ele tá bem baratinho, assim, volta e meia ele tá em promoção. Inclusive, eu comprei, olha, jogo de Switch por Nossa, 5 bonitinho, reais. hein? É muito raro. Comprei por 5 reais. Pô, é verdade, 90% de descontos aqui, eu acabei de ver. Que Exatamente, aí, ó. legal. Provavelmente quando forem ouvir o podcast não vai estar mais. Mas Mas pô, pelo menos vale a pena, né? Que coisa procure em outra plataforma. Tava acho que um e pouco na Google Play. Então, tem a chance, assim. Ele é um jogo de puzzle, assim, além dele ser muito bonito, ele tem uma experiência, assim, muito boa. Ele faz você jogar uma fase
deixa uma coisinha incompleta ali, bem de cantinho, assim, uma chave colorida, uma coisa do tipo. Quando você tá lá na Uhum. frente, ele lembra: "Ah, encontrei isso aqui", você volta. Ele tem uma experiência, assim, muito fluida. Ele te faz ir e voltar sem você ficar com aquela sensação, pra quem tem toque, né: "Meu Deus, tá incompleto, tá faltando um pedaço". Não, ele tem uma experiência, assim, muito boa. E eu que me amarro pra caramba no The Room, né, que é um jogo de abrir caixa e coisas do Sim, tipo. sim, Ele sim. tem uma experiência bem light, assim, pra isso, então tá sendo muito maravilhoso. Caraca, que fofo, que fofo. Né, ele é muito bonitinho. Não terminei ainda, né, mas quando terminar, terei mais opiniões formadas, né. E indicação de pessoa, vou indicar a Luísa Cecília, ou então Lu Cecil. Ela é producer na Hermit Crab, eu cheguei a trabalhar junto com ela quando eu trabalhava lá, foi uma experiência, assim, muito boa. E ela também é uma das, tipo, ela tá sempre envolvida, né, com uma game jam, não sei dizer agora a função dela, mas ela é uma pessoa, assim, que todo ano ela fala: "Não, esse ano eu vou participar só fazendo jogo", e toda vez ela se envolve com a moderação pra ajudar todo mundo, assim, pra facilitar a Ah, experiência de todo sim. mundo. Ela é muito engajada, assim. Ela faz parte do podcast também, e ela é uma profissional maravilhosa, então eu queria indicar ela aí. Procurem a Lu Cecil. Massa, que legal. Valeu, Julie. Gabiru, vamos lá. Joguinho e pessoa, se lembrar. Vamos lá, vamos lá. De jogo, eu acho que algumas coisas que eu posso dizer se vocês gostarem de boomer shooters, né, mais naquela vibe do antigo Doom, assim, Porra! coisas do gênero, joguem Warhammer Boltgun, tá muito divertido, foi feito por uma galera que gosta muito da lore, gosta muito da série. Então, se você é como eu, também gosta desse mundo de Warhammer, eu acho que você vai curtir. Se vocês forem mais do lado do indie, eu recomendo muito The Ascent, que é um jogo cyberpunk, meio top-down, meio Diablo. Ah, sim. Acho que Sim. vocês vão curtir Muito louco. também. Se você for do RPG, joguem Omori, é um jogo de terror, mas é muito bom. É um jogo que me deixou sem dormir algumas noites, mas é maravilhoso e tem uma mensagem muito legal também. E pessoas, além de todo mundo que está aqui, junto comigo, né? Porque são profissionais maravilhosos. Eu diria para vocês seguirem aí no LinkedIn da vida. O Quintana, atualmente é meu chefe, mas também foi brother nosso dentro da TAPS. E ele é um ótimo profissional para seguir no LinkedIn. Ele também é professor de game design, então ele tem ótimos takes sobre aprender, sobre coisas da indústria em geral. É muito legal seguir ele como um todo. Ele é bastante bom. E eu diria para vocês também seguirem, foi até buscar o nome do rapaz aqui, o Carlos Pereira. Ele é um business analyst e ele vira e mexe, ele está colocando análises que ele mesmo fez dentro do LinkedIn, principalmente sobre hyper casual e hybrid casuals e casual games. Uhum. Então, ele é um jeito muito tranquilo e muito gostoso de seguir o que a indústria está fazendo, porque realmente tem muita coisa legal que esse cara está falando e ele sabe bastante do que ele está falando também. Então, essas são as duas pessoas. Pô, esse cara é legal demais. É maneiro demais. Ele é muito. Ele já veio aqui até no podcast, cara, é muito gente Gente boa. finíssima, gente finíssima. Massa. Galera, obrigado. Pietro, quer dar alguma recomendação ou hoje tá de boa? Cara, eu tenho duas recomendações para fugir um pouco de jogos digitais. São dois jogos que eu joguei recentemente de tabuleiro que eu gostei bastante e que eu acho que eles podem ser muito bons para referência das pessoas. O primeiro é o Nemesis. O Nemesis ele é um jogo de tabuleiro que ele foi pensado para ter a franquia Alien, mas ele acaba não tendo, só que aí ele traz, nas suas expansões, ele pensou em outras franquias que ele acaba não utilizando, mas traz aquela experiência daquelas franquias para dentro do jogo. E eu acho que ele é um jogo muito interessante para quem está querendo fazer um jogo de horror com uma pegada meio tática. Eu acho que ele tem muitas dinâmicas ali do board game que podem ser trazidas para o mundo digital, além do como ele conseguiu trazer a fantasia do realmente você está fugindo de uma nave com vários aliens. Eu acho que ele pega porra, de uma forma muito, muito boa, assim. Então, recomendo bastante. No segundo jogo que eu tô jogando, muito fofinho, eu acho que é um jogo que toda pessoa que tá jogando comigo adora, se chama Everdell. Everdell é um jogo de tabuleiro em que basicamente é uma vila de criaturinhas e você tem que montar a sua vilinha. E a dinâmica é muito boa, muito gostosa. Apesar de ser um pouco descolada com a narrativa, funciona. Então, eu acho que é uma experiência muito legal ali. E a forma que ele já estava preparado para as expansões é algo impressionante. Assim, o tabuleiro dele já está preparado para algumas outras expansões.
Isso é uma forma que você pode Caraca. pensar como o seu jogo pode ser crescido, e a forma que ele adiciona as expansões também é muito interessante. Então, essas são as minhas recomendações aqui, além das pessoas, obviamente, sigam os nossos dois convidados que estão nesse lugar. Por favor, por favor. Bom, já que você falou, a gente tá nesse clima, né? O Gabriel falou de horror, você também falou um pouco de horror. Eu vou falar de 2 joguinhos meio horror que eu joguei. Eu acho que também é recomendação, dado que se a galera gosta desse estilo. O primeiro eu acho que eu não comentei aqui, mas é o Dredge, que é Dredge, né? Não sei como Maravilhoso. é que fala, mas Dredge, que ele é um joguinho de pesca. Olha você, mas ele tem toda uma temática Lovecraftiana, né? Então você tem um barco de pesca, você tem que sair para pescar e você vai encontrar seus peixinhos para tentar ganhar dinheiro e melhorar seu barquinho, mas talvez algumas coisas mais dentro desse mar misterioso aí. Dá uma pesquisada, é um jogo muito legal. Ele também tem um sistema bem legal de inventário, né? Que você tem meio que assim como um Resident Evil 4 ali, que você tem que monitorar e organizar o seu inventário, ele também tem no barquinho, tem toda uma brincadeira de você ir andar pelas ilhas. Animal, muito legal, adorei, uma das surpresas do ano. E um outro jogo que eu joguei também de horror, pode-se dizer, que esse é bem cruel, como você pode dizer, que é o Signalis, que é um jogo estilo Resident Evil, né, onde você tem essas salas que você vai ter que fazer pequenos puzzles para avançar, enquanto tem monstros, né? Mas ele tem toda uma estética muito legal, que é uma estética meio cyberpunk, é um futurista meio distópico, meio Evangelion, sabe? Com essas letras japonesas e esse mundo meio caótico, assim. E ele é muito cruel, porque ele tem também um sistema de inventário meio cruel com você, né? Tem sempre esse vai e volta. Quase que um Metroidvania, né? Você tem que utilizar as coisas que você acha para resolver pequenos puzzles para avançar, abrir salas e seguir nessa história, mas ele visualmente é um deleite inacreditável. Eu não entendi nada do que aconteceu na história, mas ele ainda assim ele me marcou muito, assim, porque ele é bem chocante, assim. Muito legal, ótimo jogo, Signalis, eu acredito que, eu não sei se os dois, mas o Signalis eu tenho certeza que tá no Game Pass, então quem tem, né, fácil para jogar, baixa lá e testa, mas hoje já vou avisando. Esse aí é o tipo de jogo que eu vejo no YouTube mesmo. É o benchmark que eu vou assistir os outros tomando susto. Tipo isso, nossa, ele é muito maldoso, assim, sabe? Enquanto eu jogava, eu falava, cara, esses game designers, eles são maus, assim, eles querem ver você sofrer, assim. Mas muito legal, se você gosta desse sentimento de se sentir encurralado, assim, muito foda. Bom, gente, legal, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, né? Foi animal, valeu demais. Conversamos bastante sobre muitos desses pontos, né? A gente até expandiu mais do que a gente estava querendo inicialmente sobre o papo de análise de benchmarks. A gente foi para esse âmbito mais filosófico, que é muito daquilo que a gente faz também, né? Olhar para até onde a gente pode ir com isso, né? Como que é a experiência de outros game designers e foi ótimo ter vocês aqui para compartilhar com a gente como é que é a experiência de vocês, a vivência de vocês e principalmente qual é o sentimento que vocês têm, né? A gente sempre brinca que a gente tem a síndrome do game designer, né? Que nunca desliga e, bom, parece que é unânime, né? A gente nunca desliga o game designer dentro da gente. Muito legal. Bom, gente, eu queria abrir o espaço para vocês divulgarem algumas coisas, falem o que vocês quiserem, conta pra gente aí o que vocês estão fazendo. Gabiru, conta pra gente aí como é que você tá e fica à vontade, falar o que quiser. Muito que bem. É isso aí, agradecer muito pelo convite, eu adoro estar aqui. Bater um papo com vocês é sempre um ponto alto do meu dia, é muito maneiro mesmo, então eu agradeço de novo por estar aqui. Valeu. Quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais como Moni Gabiru, é bastante fácil de me encontrar. Eu também faço parte de outro podcast, um podcast de RPG, onde a gente grava semanalmente aos domingos, e além de tudo a gente sonoriza e lança em pauta de podcast. Então se vocês quiserem também forem dessa turminha que gosta de RPG, é só procurar por QuestCast, estamos em todas as plataformas, estamos aonde você gostar de nos ouvir, e estamos na Twitch também, todos os domingos às 9 horas da noite. Mas é isso, fora isso, deixar um abraço para todo mundo e vejo vocês logo menos. Tamo junto, tamo junto. Júlio, também, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, foi bom ter voltado, assim, vindo lá nos primeirinhos episódios e agora vamos voltar de novo, Total, não, você vai voltar mais, né? né? Aí chama aí, ó. Bom, vocês podem me encontrar como Julie, ou Julie Correia, né? Se for procurar no LinkedIn, coisas do tipo. E é isso, boa noite para vocês.
Maravilha, maravilha. Enchem o saco lá da Júlia e do Gabiru lá no LinkedIn, faz um monte de pergunta e fala que vocês vieram por causa do GD de bolso, só para eles Isso sentir a aí, se pressão da identifiquem, por galera dos favor. ouvidos. É, total. E também, Pietro, né, meu amor? Obrigado pelo episódio de hoje. Valeu. Valeu, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que é sempre muito bom quando a gente traz pessoas que a gente já tem essa relação, porque o papo fica muito mais fluido. Mas não só isso, vocês trazem o conhecimento do dia a dia ali, né? A Júlia, pô, trouxe esse conhecimento de uma pessoa que faz isso 10 vezes na semana. O Gabriel, eu sei o quanto ele teve que estudar para fazer alguns dos jogos que a gente trabalhou junto. Então, foi muito bom ouvir vocês, assim, é sempre muito engrandecedor. Eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue convidados como vocês para o podcast. Então, fico muito agradecido novamente com essa presença. John, se eu tiver com alguma dúvida, quiser perguntar, mandar um e-mailzinho para o GD de Bolso, como é? Ah, claro. Se você quer conversar mais com a gente pode fazer isso pelas redes sociais, claro. Entra lá no Twitter ou no Instagram por @GD de Bolso, que você vai achar a gente está sempre postando lá as novidades e os lançamentos. E, claro, pode mandar uma mensagem direta para a gente pelas redes sociais. E se você também quiser mandar um e-mail para a gente bater um papo, discutir as suas dúvidas aqui no podcast, é só mandar por gddebolso@gmail.com. Você tem lá o nosso acesso, a gente é sempre muito solícito, a gente troca uma ideia e, claro, dependendo da sua pergunta, ela pode chegar a aparecer aqui no GD de Bolso em algum episódio especial que a gente está pensando em fazer. E também, claro, se você quiser ouvir esse e outros podcasts da nossa casa aqui, episódios que a gente já conversou com outros incríveis game designers, assim como nossos convidados de hoje, é só procurar a gente por todas as plataformas de streaming de podcasts. Então, o Google Podcast, o iTunes ou o Spotify e todos os outros agregadores por Game Design de Bolso. Lá você vai achar a nossa lista completa de episódios que estão sendo lançados quinzenalmente. Faz bons aninhos aí, né? E, bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau. Valeu.